Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. A chuva daquela tarde não parecia comum. Ela caía pesada, compassada, como se cada gota carregasse um segredo que o ar se recusava a revelar. Sobre campos dos Goitacazes, as nuvens avançavam devagar, empurrando a cidade para dentro de um silêncio úmido, quase profético, que anunciava a aproximação de algo que ainda não tinha nome. Na calçada estreita em frente à escola municipal, onde todos os dias uma rotina previsível se repetia com precisão quase matemática, um objeto solitário destoava de maneira inquietante, um guarda-chuva azul, aberto, repousando imóvel, apesar da ventania que arrastava papéis, balançava árvores e fazia a rua inteira tremer como se estivesse prestes a ceder. O guarda-chuva parecia congelado no tempo, um ponto fixo em um cenário que se movimentava. E aquilo não fazia sentido. Não para quem conhecia a mulher a quem ele pertencia. Uma professora conhecida pela disciplina rígida, pela ordem quase ritualística de seus gestos e pela incapacidade absoluta de abandonar qualquer objeto no chão, muito menos em plena tempestade. A presença daquele guarda-chuva, abandonado como se tivesse sido deixado às pressas por alguém que evaporou segundos depois, trazia em si uma contradição tão profunda que tornava impossível tratá-lo como um esquecimento banal. O que ninguém sabia naquele instante é que estava diante da marca inicial de um desaparecimento que se tornaria um dos mais perturbadores da cidade. A professora havia sido vista minutos antes, atravessando o portão da escola, segurando uma pasta vermelha e caminhando com a serenidade habitual. Nada indicava pressa, medo ou alguma mudança no comportamento. E, no entanto, entre o momento em que deixou o prédio e aquele em que seu guarda-chuva foi encontrado no chão, formou-se um intervalo tão curto, tão improvável e tão silencioso que qualquer explicação parecia se desfazer antes mesmo de ser formulada. Não houve gritos, não houve correria, não houve sequer uma testemunha. A rua, tomada pela chuva, parecia ter engolido a mulher inteira sem alterar um único detalhe ao redor. E diante desse cenário impossível, uma pergunta se impõe como um corte no vazio. Como alguém desaparece no coração de uma cidade sem deixar nenhum rastro? E o que exatamente esse guarda-chuva estava tentando dizer? Antes de seguirmos para as próximas peças desse mistério, inscreva-se no Arquivos Perdidos BR e deixe seu like. Assim você acompanha cada nova revelação e ajuda a manter viva a investigação dos casos que o tempo tentou apagar. Em 1997, Campos dos Goitacazes vivia um daqueles períodos em que o tempo parecia avançar mais devagar, como se a própria cidade carregasse nos ombros um cansaço antigo, marcado por ruas onde a iluminação falhava com frequência e por bairros que adormeciam cedo demais, deixando as calçadas mergulhadas em um silêncio que se confundia com abandono. Era uma época em que a economia regional oscilava entre promessas de progresso e realidades de atraso, criando um cenário social fragmentado, onde professores recebiam salários que mal acompanhavam o custo de vida e ainda enfrentavam salas de aula lotadas, prédios decadentes e uma rotina que testava diariamente a resistência emocional de quem insistia em permanecer na profissão. As escolas públicas funcionavam como ilhas de ordem em meio ao caos urbano crescente e, mesmo assim, carregavam rachaduras quase invisíveis. Janelas emperradas, portas que não fechavam direito, corredores que reverberavam histórias mal contadas e segredos que ninguém ousava questionar. A cidade era grande o suficiente para abrigar contrastes profundos, mas pequena o bastante para que rumores circulassem com rapidez incomum,
criando uma teia invisível entre os moradores que sabiam mais uns dos outros do que estavam dispostos a admitir. Nas últimas décadas, a criminalidade havia começado a se infiltrar com mais força, não com o estrondo das grandes metrópoles, mas com um silêncio sorrateiro que se escondia em ruas pouco patrulhadas, onde assaltos, desaparecimentos temporários e conflitos de bairro raramente eram registrados, seja por medo, seja por desconfiança nas autoridades. A polícia trabalhava com recursos limitados, acumulando casos arquivados e relatórios incompletos, enquanto muitos moradores desenvolviam o hábito de evitar certos caminhos após o entardecer, incluindo precisamente o trajeto onde a professora desapareceu. A atmosfera cultural também moldava comportamentos. Em comunidades mais tradicionais, mulheres que voltavam sozinhas do trabalho após o anoitecer eram vistas como vulneráveis. E embora essa percepção não justificasse violência alguma, ela revelava a fragilidade do tecido social que deveria proteger cidadãs como Maria Helena. A escola onde ela trabalhava, apesar de querida pela comunidade, ficava localizada numa zona onde a mistura de escuridão, chuva e final de expediente criava um cenário propício para que algo indesejado acontecesse sem que ninguém percebesse. Assim, quando o guarda-chuva apareceu abandonado no chão, o impacto se intensificou pela natureza da cidade, que parecia acostumada a lidar com o inexplicável, com um silêncio que beirava a resignação. E é justamente essa combinação de rotina e negligência social que ajuda a entender como um desaparecimento pode nascer da normalidade mais absoluta. Agora surge a questão inevitável. Naquele contexto tão vulnerável, quem realmente conhecia a professora que caminhava todos os dias pela mesma rua? Antes que o desaparecimento pudesse ser compreendido, era necessário olhar para além do guarda-chuva, porque nenhuma história começa no instante em que termina. E a verdade sobre Maria Helena Duarte estava escondida nas pequenas constâncias de sua rotina, nos hábitos discretos que formavam o mosaico silencioso de uma mulher que vivia como se cada gesto carregasse um sentido íntimo, embora raramente partilhado. Aos 42 anos, ela cultivava uma presença suave que contrastava com a firmeza com que conduzia suas aulas de português, guiando os alunos com uma paciência treinada ao longo de décadas, como se a sala de aula fosse um abrigo particular onde o mundo externo não tinha permissão para interferir. Era uma mulher de gestos contidos, fala mansa, olhar sempre atento, como se estivesse constantemente avaliando o ambiente, não por paranoia, mas por uma sensibilidade antiga que lhe dizia para observar o que os outros ignoravam. Morava com a irmã, numa casa simples de bairro residencial, onde tudo tinha seu lugar exato, revelando um gosto por equilíbrio e ordem que muitas vezes era mal interpretado como timidez ou rigidez. Na verdade, era apenas a forma como ela se protegia do caos que se insinuava na cidade. Vestia-se sempre de maneira discreta. Vestidos longos, tons neutros, sapatos confortáveis e uma bolsa pequena que carregava apenas o essencial. Mas havia dois objetos que nunca a abandonavam. A pasta vermelha, onde guardava provas, redações, anotações sobre alunos e pequenos comentários que fazia a si mesma, e o guarda-chuva azul, presente da mãe falecida, que ela tratava com um cuidado quase cerimonial, como se fosse a última ligação concreta com alguém que lhe dera mais afeto do que qualquer outra pessoa. Colegas descreviam-na como dedicada, embora reservada. Sabiam que ela sempre chegava cedo, preparava o quadro com antecedência, evitava conflitos quando possível e tinha uma maneira particular de perceber quando um aluno carregava um problema maior do que demonstrava.
Entretanto, nos últimos meses, alguns notaram mudanças que nunca chegaram a ser comentadas abertamente. Um olhar mais apreensivo no fim das tardes, uma demora maior para arrumar os materiais antes de ir embora, e uma espécie de hesitação ao sair da sala, como se estivesse ouvindo algo que os outros não percebiam. Ninguém soube dizer se era medo, preocupação ou cansaço acumulado, mas havia algo diferente. Algo que ficou ainda mais evidente quando começou a usar a pasta vermelha para guardar bilhetes que às vezes lia com demasiada atenção, dobrando-os com cuidado excessivo, como se temesse que fossem vistos. Ela não falava de vida amorosa, tampouco de conflitos com alunos, mas parecia carregar um silêncio específico, desses que nascem quando se sabe mais do que é possível dizer. E embora fosse querida pela maioria, havia quem comentasse que um aluno mais velho parecia observá-la com frequência, ou que um funcionário novo demonstrava interesse incomum por seus horários, detalhes que nunca chamaram real atenção até o dia em que o guarda-chuva apareceu sozinho no chão. E agora, conhecendo sua personalidade, seus hábitos e seus medos silenciosos, torna-se inevitável seguir para a noite em que tudo mudou, quando cada minuto vivido pela professora parece carregar sinais que só agora começam a fazer sentido. Aquela quinta-feira parecia seguir o mesmo roteiro meticuloso que Maria Helena repetia há anos, mas havia no ar um peso quase imperceptível, como se a rotina silenciosa da escola carregasse um aviso que ninguém ousava interpretar. A chuva começara pouco antes do fim da última aula, primeiro fina, quase tímida, e depois transformada em uma cortina pesada que cobria pátios, corredores e o velho portão de ferro, cujo som das gotas parecia ecoar com insistência incomum. Quando o sinal tocou, os alunos correram para fora como de costume, enquanto a professora reunia suas últimas folhas corrigidas e as acomodava na pasta vermelha com a precisão ritualística que sempre marcara seus dias. Mais tarde, testemunhas lembrariam que ela demorou um pouco mais que o habitual para sair da sala, um detalhe aparentemente banal, mas que se tornaria essencial na reconstituição de seus passos. Alguns alunos que retornaram para buscar objetos esquecidos disseram ter visto sua luz acesa além do normal e relataram que ela pairava na porta por alguns segundos, como se avaliasse algo que não conseguiam ver. Às 18h07, Maria Helena deixou o prédio pela porta lateral, ajustando o guarda-chuva azul, enquanto a pasta pesava mais do que de costume em seu braço. Caminhou pela passarela coberta até os degraus que davam acesso à rua, onde a iluminação falha do poste criava sombras instáveis que se arrastavam pelo chão molhado. Um vendedor de pipocas que desmontava sua barraca afirmou que ela passou por ele sem parar, seguindo o trajeto curto que levava ao ponto de ônibus. Às 18h12, uma aluna do turno da noite a viu caminhar com a cabeça levemente inclinada para a frente, tentando proteger-se da chuva. A jovem recordou que, naquele instante, um carro velho estacionado ligou os faróis de maneira brusca, iluminando a professora por segundos antes de desligá-los, gesto que só posteriormente consideraria suspeito. Minutos depois, como se um corte abrupto separasse o antes do depois, ela desapareceu. Às 18h20, 2 estudantes encontraram o guarda-chuva azul aberto no chão, com hastes tortas e gotas escorrendo pela lona. Não havia sinais de luta, frenagem ou objetos espalhados. A pasta vermelha havia sumido com ela, e esse detalhe se tornaria um dos mais perturbadores, pois indicava interesse direto no que ela carregava. Com a rua vazia, comércio fechado e janelas trancadas pela chuva, o cenário pareceu preparado para um ato silencioso e calculado. O que ocorreu entre os degraus da escola e o ponto de ônibus não foi mero acaso, mas o início de uma sequência de eventos que marcaria a cidade. Na manhã seguinte, a escola despertou sob um silêncio anômalo, desses que se
Instalam antes mesmo de alguém perceber que algo terrível aconteceu, criando um clima pesado que percorre corredores, invade salas e se espalha pelas paredes como uma sombra que se recusa a ser ignorada. Os primeiros funcionários a chegar estranharam encontrar a porta da sala de Maria Helena entreaberta, com o apagador ainda pousado sobre a mesa, como se tivesse sido deixado às pressas no dia anterior. E embora a chuva da noite anterior tivesse cessado, havia no ar uma umidade espessa que parecia amplificar cada detalhe estranho, que surgia sob o olhar atento de quem conhecia intimamente a rotina daquele ambiente. Alguns professores notaram que o quadro negro ainda trazia anotações feitas por ela, como se tivesse saído apenas para beber água e jamais retornado, enquanto outros observaram que a cadeira ao lado da mesa estava levemente deslocada, sugerindo que alguém havia se sentado ali após sua saída. À medida que os alunos começaram a chegar, a ausência da professora deixou de ser apenas um detalhe para se transformar em uma corrente de inquietação que percorria os grupos de crianças e adolescentes, que perguntavam uns aos outros se ela havia faltado porque estava doente, ou se a direção já sabia o que tinha acontecido. A informação de que o guarda-chuva dela havia sido encontrado no chão se espalhou entre eles com a rapidez com que boatos se movem em ambientes juvenis. Mas mesmo os mais curiosos ficaram em silêncio quando perceberam o semblante apreensivo dos funcionários, que tentavam manter a normalidade apesar de não saberem como agir diante do inexplicável. A direção, visivelmente tensa, reuniu alguns professores na sala administrativa e durante aquela reunião improvisada surgiram contradições que mais tarde se revelariam críticas para o caso. Alguns afirmavam ter visto Maria Helena sair sem pressa. Outros juravam tê-la visto olhar repetidamente para trás enquanto caminhava pelo corredor. E ninguém parecia concordar sobre o horário exato em que o prédio havia sido trancado. Quando a polícia finalmente chegou, já era tarde o suficiente para que qualquer vestígio relevante tivesse sido lavado pela chuva ou alterado pelo fluxo natural da escola. Os agentes recolheram o guarda-chuva sem luvas, conversaram superficialmente com uma ou duas testemunhas, anotaram dados mínimos e deixaram claro, pela postura desinteressada, que consideravam o caso apenas mais um desaparecimento comum de adulto, ignorando completamente as evidências de que havia algo profundamente errado na forma como tudo acontecera. Os jornais locais publicaram notas tímidas, quase escondidas entre pequenas manchetes sobre política municipal e eventos comunitários, como se tivessem medo de explorar a história a fundo ou como se lembrassem que, em cidades pequenas, alguns assuntos são deixados de lado para evitar desconfortos que ninguém quer enfrentar. Mesmo assim, nos corredores da escola e nas casas do bairro, a sensação de estranheza crescia de forma silenciosa, porque desaparecimentos não eram comuns ali, muito menos envolvendo alguém como Maria Helena, cuja vida era marcada por rotina rigorosa e absoluta previsibilidade. E conforme as horas avançavam sem que ela retornasse, tornou-se impossível ignorar a urgência de entender o que havia acontecido naquele intervalo de minutos em que a cidade pareceu engolir uma pessoa inteira sem deixar rastros. E é exatamente quando o impacto inicial começa a se dissipar que surge a necessidade inevitável de examinar o que veio depois. As primeiras pistas, os primeiros erros e o início de uma investigação que, desde seu começo, parecia destinada ao esquecimento. Quando o inquérito foi oficialmente aberto, já era evidente para muitos que aquele caso não receberia a atenção meticulosa que merecia, pois a postura inicial da polícia revelava mais descaso do que urgência. E isso se refletia não apenas no tom das conversas, mas sobretudo na maneira como os agentes tratavam cada detalhe que surgia. O delegado responsável,
Notou em poucas linhas informações superficiais, como se estivesse preenchendo um formulário padronizado que não exigia reflexão profunda, ignorando que desaparecimentos abruptos em circunstâncias tão específicas raramente são acidentais. O guarda-chuva recolhido sem cuidado foi deixado sobre uma mesa metálica na delegacia, molhado, dobrado de qualquer jeito e sem qualquer tipo de preservação que permitisse identificar impressões digitais ou fragmentos de tecido, evidenciando que, logo nos primeiros minutos, a investigação já havia perdido elementos que poderiam ter sido cruciais. A ausência da pasta vermelha chamou a atenção de apenas 2 pessoas. Uma colega de trabalho, que comentou que nunca vira Maria Helena sair sem ela, e a irmã, que afirmou que a pasta continha não apenas provas e planos de aula, mas também anotações pessoais que ela nunca mostrava a ninguém. Entretanto, ao ser informada do desaparecimento da pasta, a polícia tratou o fato como irrelevante, insistindo que ela poderia ter sido esquecida em algum lugar, apesar de todos saberem que a professora mantinha com aquele objeto um zelo quase ritualístico. Ainda mais estranha foi a descoberta de um bilhete encontrado em sua mesa, escrito com pressa, que dizia apenas: "Precisamos conversar. Hoje." O papel foi recolhido sem análise grafotécnica, sem questionamentos sobre quem poderia tê-lo escrito e, pior ainda, sem ser anexado oficialmente ao processo durante os primeiros dias, o que abriu espaço para suspeitas sobre possível negligência ou até manipulação documental. Os depoimentos colhidos nas primeiras 48 horas formavam um mosaico de contradições, pois enquanto alguns professores afirmavam que ela saiu tranquila e sem demonstrar preocupação, outros insistiam que ela parecia inquieta desde a hora do recreio, como se algo a perturbasse de maneira silenciosa. Um aluno relatou ter visto um homem parado próximo ao portão, fumando e observando a escola com um olhar fixo demais para ser casual. Mas esse detalhe foi anotado de maneira tão vaga que mais tarde seria praticamente impossível rastrear qualquer suspeito que se encaixasse na descrição. O vigia da escola, que deveria ser ouvido imediatamente, só foi chamado dias depois, quando sua memória já estava contaminada por conversas e suposições espalhadas pela comunidade, comprometendo a precisão de seu relato. Outro ponto crítico envolvia o carro suspeito que ligou e desligou os faróis de forma abrupta, exatamente no momento em que a professora passou pela calçada. Embora esse detalhe tivesse sido mencionado por uma aluna do turno da noite, a polícia não procurou câmeras nas ruas laterais, não verificou oficinas em busca de carros semelhantes e tampouco conversou com moradores que pudessem ter visto veículos circulando pela região naquele horário. Tudo parecia seguir um padrão de desatenção que, pouco a pouco, transformava pistas importantes em ruído disperso. Com o passar dos dias, a falta de ação começou a abrir lacunas perigosas, e cada falha reforçava a suspeita de que a verdade estava se afastando rapidamente, como se o próprio caso estivesse sendo empurrado para o esquecimento antes mesmo de ser compreendido. E é exatamente nesse ponto que surgem as primeiras versões conflitantes, teorias tão diferentes entre si que pareciam competir pela narrativa dominante, revelando não apenas a incerteza do caso, mas também as sombras que cada pessoa preferia acreditar. À medida que os dias avançavam sem qualquer sinal da professora, o vazio deixado pela investigação começou a ser preenchido por teorias que surgiam de todas as direções, moldando um labirinto de hipóteses que confundia mais do que esclarecia, mas que revelava a profundidade das sombras que cercavam o caso. A teoria predominante era a de um sequestro relâmpago, sustentada pelos relatos do carro escuro estacionado perto da escola, pelos faróis que se acenderam no instante exato em que ela passou
e pela rapidez com que o guarda-chuva foi encontrado no chão. Para muitos, alguém vinha observando a rotina da professora, aguardando o momento em que a chuva criaria o cenário perfeito para abordá-la sem chamar atenção, retirando-a dali em poucos segundos. Essa versão ecoava memórias de outros episódios de violência na cidade, nunca completamente esclarecidos, mas sempre presentes na imaginação coletiva. Outra teoria ganhou força entre colegas de trabalho e alunos mais atentos. O desaparecimento poderia estar ligado a um conflito interno envolvendo um aluno mais velho que, segundo rumores, demonstrara comportamentos estranhos nas semanas anteriores. Comentava-se que ele a observava de maneira insistente, que ela evitava sua proximidade e que teria ocorrido uma discussão discreta perto do pátio. Embora nada disso tivesse sido formalizado, o simples fato de tais relatos circularem com rapidez aumentava a suspeita de que o problema poderia ter começado dentro da própria escola. A polícia, por sua vez, aventou a possibilidade de uma fuga voluntária, hipótese que justificava a ausência de sinais de luta e o desaparecimento da pasta. No entanto, quem conhecia Maria Helena considerava essa versão totalmente desconectada da realidade, pois ela mantinha vínculos familiares sólidos, uma rotina organizada e não demonstrava qualquer instabilidade que sugerisse abandonar tudo de forma abrupta. Outra linha, comentada em voz baixa por funcionários antigos, sugeria que ela poderia ter se envolvido emocionalmente com alguém influente. Fragmentos de conversas incompletas e a percepção de que, em algumas semanas, ela parecia mais tensa, alimentavam essa suspeita, embora nada concreto a sustentasse. Por fim, havia a teoria que mais inquietava os investigadores independentes, a de que o desaparecimento estava ligado ao conteúdo da pasta vermelha. Nessa narrativa, ela não era uma vítima aleatória, mas alguém que carregava algo valioso o suficiente para motivar um crime planejado. E justamente quando todas essas versões pareciam se dissolver, um detalhe esquecido surgiria para reacender a investigação. Um detalhe escondido onde ninguém havia procurado. Anos depois do desaparecimento, quando o caso já havia se transformado em uma lembrança incômoda que a cidade preferia evitar, uma reforma aparentemente trivial na velha escola reacendeu um foco de luz sobre aquilo que todos acreditavam estar destinado ao esquecimento. Durante a remoção de um armário embutido na parede, os trabalhadores perceberam que havia uma camada de madeira improvisada atrás da estrutura, como se alguém tivesse fechado às pressas um compartimento que não fazia parte do projeto original do prédio. A madeira estava envelhecida, com marcas de umidade e pequenas fissuras que revelavam a passagem do tempo, mas escondia algo que, por mais que os anos tivessem tentado apagar, permanecia ali à espera de ser descoberto. Quando o painel finalmente cedeu, revelando o interior escuro e poeirento, um único objeto caiu no chão, produzindo um som seco que ecoou pelo corredor vazio. Um caderno espesso, com capa desgastada e o nome Maria Helena, escrito de forma delicada no canto superior. A descoberta inesperada gerou um silêncio imediato entre os funcionários presentes, pois não fazia sentido que o caderno da professora estivesse escondido naquele local, protegido por uma parede improvisada, como se alguém tivesse desejado que ele permanecesse inacessível por tempo indeterminado. Ao abrir o caderno, perceberam que não se tratava de um simples material escolar, mas de um conjunto de registros pessoais, anotações feitas ao longo de semanas, talvez meses, revelando pensamentos fragmentados, listas de observações sobre alguns alunos, lembranças aleatórias e, sobretudo, pequenas frases que, lidas em conjunto, formavam o retrato emocional de alguém que vinha sendo consumido
por uma preocupação crescente. As primeiras páginas pareciam comuns, mas conforme avançavam, a caligrafia tornava-se mais tensa, as linhas mais comprimidas e o conteúdo mais enigmático, como se Maria Helena estivesse tentando registrar algo que ainda não podia declarar abertamente. A parte mais perturbadora estava no final do caderno, onde uma frase interrompida ocupava a última página escrita. Se algo acontecer comigo, não foi acidente. O restante da frase havia sido arrancado com violência, deixando bordas irregulares que sugeriam pressa ou desespero. O rasgo tinha uma textura estranha, como se alguém tivesse arrancado a folha com força suficiente para deformar as páginas seguintes. E o fato de esse caderno ter sido escondido atrás de uma parede indicava que seu conteúdo incomodava alguém que tinha acesso à escola e tempo suficiente para ocultá-lo sem chamar atenção. Essa descoberta isolada tinha o poder de reconfigurar completamente as teorias levantadas anteriormente, pois mostrava que Maria Helena vinha lidando com algo que ela mesma pressentia ser perigoso. Mais do que isso, se a página arrancada realmente continha o que ela temia confessar, alguém tinha interesse direto em silenciar esse registro antes que ele viesse à tona. A existência do caderno, portanto, não respondia perguntas. Apenas abria novas camadas de mistério, revelando a profundidade do que estava escondido sob a normalidade aparente daquele caso. E quando se observa o caderno sob essa perspectiva, torna-se impossível ignorar a pergunta seguinte: o que acontece com um caso quando a própria cidade decide deixá-lo morrer? Com o passar dos anos, o desaparecimento de Maria Helena começou a escorrer para as frestas da memória coletiva, como tantos outros episódios que se diluem lentamente até restarem apenas fragmentos dispersos, testemunhados por poucos e ignorados pela maioria. A escola, que no início parecia carregar um luto silencioso estampado nas paredes, gradualmente retornou à sua rotina, preenchendo as lacunas com novos professores, novas turmas, novas histórias que, embora legítimas, acabavam sendo colocadas sobre camadas de lembranças mal resolvidas. O caso foi oficialmente arquivado em 1999, com um relatório final tão genérico que parecia ter sido escrito para outra pessoa, uma espécie de encerramento burocrático que não respondia a nada, mas que satisfazia a exigência de conclusão formal. A delegacia, onde parte dos documentos haviam sido guardados, mudou de endereço, levando consigo caixas de arquivos mal catalogados, muitos dos quais se perderam durante a transferência, como se o próprio sistema tivesse decidido que aquele desaparecimento não merecia ser preservado. Os poucos registros que restaram foram guardados em prateleiras antigas, onde papéis colados pela umidade se misturavam a processos sobre furtos, brigas de bairro e ocorrências comuns, tornando praticamente impossível localizar qualquer vestígio sem investir horas que ninguém parecia disposto a gastar. Em paralelo, a escola passou por reformas sucessivas que renovaram paredes, alteraram espaços e criaram uma atmosfera onde quase nada lembrava a época em que Maria Helena dava aulas, o que contribuiu ainda mais para que seu nome se tornasse apenas uma sombra discreta, mencionada esporadicamente por funcionários antigos que evitavam tocar no assunto para não despertar desconfortos. A memória do guarda-chuva azul, antes símbolo de um mistério pungente, transformou-se em um objeto abandonado num depósito úmido, onde caixas sem identificação acumulavam poeira e onde ninguém mais lembrava que aquele item havia sido o último testemunho material da presença dela. A cidade, acostumada à rotina de silêncios não explicados, absorveu o desaparecimento como absorvera tantos outros eventos desconfortáveis, permitindo que o tempo fizesse o trabalho de apagar perguntas que nunca foram respondidas.
As poucas pessoas que realmente se importavam carregavam a inquietação de forma privada, sabendo que diante das circunstâncias não havia para onde recorrer, pois quando um caso é engolido pelo silêncio institucional, resta apenas a persistência individual, frágil e solitária, lutando contra o esquecimento. Era como se uma camada espessa de indiferença tivesse se estabelecido sobre tudo, sufocando qualquer tentativa de reabrir discussões e fazendo com que o sumiço da professora fosse visto não como um enigma a ser resolvido, mas como um capítulo encerrado à força. No entanto, o tempo, apesar do seu poder de apagar, também tem o hábito inesperado de revelar. E justamente quando parecia que nada mais poderia emergir das cinzas desse caso, um detalhe esquecido, um documento antigo e uma curiosidade inesperada se uniriam para trazer à tona aquilo que muitos acreditavam estar enterrado para sempre. O renascimento do caso não veio de uma denúncia anônima nem de um arrependimento tardio, mas surgiu de forma quase acidental, quando uma jornalista recém-formada, fascinada por arquivos negligenciados e histórias que desapareceram sem explicação, decidiu revisitar casos não solucionados da região para compor uma matéria sobre negligências da década de 1990. Entre documentos mofados, páginas duplicadas e relatórios incompletos, encontrou uma pasta surpreendentemente fina, contendo apenas 2 folhas referentes ao desaparecimento de Maria Helena. Ambas eram vagas, truncadas e deixavam a sensação clara de que aquele arquivo havia sido esvaziado de propósito. Intrigada com a ausência de conteúdo, ela passou a buscar registros adicionais, apenas para descobrir que grande parte do processo havia simplesmente desaparecido, como se alguém tivesse arrancado o coração do caso sem deixar qualquer justificativa oficial. Determinada a entender como um desaparecimento tão peculiar pôde se dissolver dentro do próprio sistema, começou a entrevistar antigos funcionários da escola, moradores do bairro e ex-alunos. Muitos, agora idosos, compartilhavam lembranças fragmentadas, porém carregadas de tensão. Um antigo vigia afirmou que a polícia chegou tarde demais e que nos dias seguintes, pessoas estranhas circularam pelo prédio removendo caixas que ele jamais soube identificar. Uma ex-professora recordou que na semana do desaparecimento, documentos sumiram da sala dos professores, mas ninguém investigou porque a direção temia escândalos. Esses relatos, embora difusos, apontavam para um padrão evidente. Algo dentro da escola havia sido deliberadamente apagado. Em um arquivo separado, a jornalista encontrou um envelope amarelado datado de 2 dias após o desaparecimento, contendo apenas uma frase, escrita à mão: "Vocês estão procurando nos lugares errados." A letra não correspondia à de Maria Helena e tampouco a de qualquer funcionário conhecido, sugerindo que alguém tentou alertar discretamente, talvez por medo ou envolvimento indireto. O fato de o envelope nunca ter sido anexado ao inquérito indicava que a investigação original não apenas falhou, mas também filtrou informações. Após meses de buscas, ela localizou um ex-funcionário da escola que pedira demissão na mesma semana do desaparecimento. Depois de resistência inicial, ele revelou que vira um homem parado no corredor externo, observando a sala de Maria Helena com uma imobilidade perturbadora. Não era pai, funcionário ou visitante conhecido, e desapareceu tão rápido quanto surgiu. Com cada depoimento, tornava-se evidente que o caso não era apenas um mistério esquecido, mas algo engolido por omissões e interesses desconhecidos. E esse retorno ao passado reacendia uma pergunta inevitável: que verdade foi enterrada junto com a história de Maria Helena? E por quê? Quando a jornalista reuniu todos os fragmentos que havia coletado, desde o caderno escondido atrás da parede
até as memórias dispersas dos que testemunharam. De alguma forma, o desfecho silencioso de Maria Helena, algo maior começou a emergir, algo que ultrapassava o desaparecimento em si e tocava profundamente a maneira como uma comunidade escolhe lidar com aquilo que teme encarar de frente. A história da professora revelava não apenas a negligência institucional que permeava a década de 1990, mas também a forma como a sociedade tratava vidas que, embora fundamentais para a estrutura urbana, eram invisíveis no momento em que precisavam ser protegidas. A professora, tão dedicada e tão silenciosa, transformou-se em um símbolo da vulnerabilidade de todos aqueles que caminham diariamente pelas margens sociais, ocupando funções essenciais e, ao mesmo tempo, sendo tragicamente ignorados quando o risco se aproxima. O caso deixava claro que desaparecimentos não são apenas fenômenos policiais, mas espelhos profundos de desigualdade, revelando como alguns corpos são procurados com urgência, enquanto outros são deixados à mercê da poeira dos arquivos. O sumiço dela expunha o quanto as instituições falham quando deveriam agir, o quanto a memória coletiva se acomoda quando algo parece inconveniente demais de ser investigado, e o quanto o tempo se torna cúmplice silencioso de injustiças que ninguém quer revisitar. Cada omissão da polícia, cada documento extraviado, cada testemunho ignorado e cada detalhe apagado contribuíram para transformar a professora em uma ausência que se perpetua. Uma ausência que denuncia o modo como a verdade pode ser enterrada por camadas de descaso, medo e conveniência. A reflexão inevitável que surge desse caso é a de que o esquecimento não acontece por acaso. Ele é construído, alimentado e sustentado por estruturas que evitam confrontar as próprias falhas. A história de Maria Helena, portanto, nos força a olhar para nossos próprios mecanismos de silêncio, para as formas como deixamos certas dores desaparecerem nas bordas da memória e para a necessidade urgente de preservar aquilo que o tempo tenta apagar. Porque, no fundo, a pergunta que ecoa não é apenas o que aconteceu com ela, mas sim o que acontece conosco quando deixamos histórias como essa morrerem. E justamente quando essa reflexão parece suficiente para encerrar o caso, surge a necessidade de compreender como essa narrativa deve ser concluída. No fim de toda essa trajetória, quando documentos ocultos, memórias fragmentadas e silêncios persistentes se unem em um mosaico inquietante, resta apenas a consciência de que a verdade sobre Maria Helena não desapareceu por completo, mas permanece suspensa entre o que se perdeu e o que insiste em sobreviver. A cidade seguiu seu curso, escolas foram reformadas, pessoas partiram, outras chegaram, e o cotidiano tratou de encobrir aquilo que não podia oferecer. Respostas rápidas, deixando a história da professora repousar nas bordas da lembrança coletiva, como uma sombra que se estende sem jamais se dissipar. E apesar de tudo que foi reconstruído, investigado e confrontado, o desaparecimento continua envolto em uma penumbra que revela mais sobre o funcionamento humano do que sobre a própria sequência de fatos, pois, por trás da ausência dela, existem mecanismos profundos de silêncio, medo e conveniência que moldam o destino de inúmeras histórias semelhantes. Ainda assim, a presença simbólica do guarda-chuva azul, o último vestígio deixado no chão, permanece como um artefato silencioso que resiste ao tempo, evocando a imagem de uma mulher que cumpria seus deveres com rigor e que, mesmo desaparecida, se recusa a ser engolida pelo esquecimento. Ele representa não apenas o momento final antes de sua ausência, mas também a lembrança de que toda vida, por mais discreta que seja, merece ser contada com dignidade, merece ter seus rastros
preservados, merece ser defendida contra o abandono institucional que tenta dissolver sua existência em arquivos mofados. E é justamente essa resistência simbólica que transforma o caso em algo maior do que um simples enigma policial, convertendo-o em uma convocação silenciosa para que o espectador reflita sobre quantas histórias se perdem, quantas vozes deixam de ser ouvidas e quantos destinos são apagados não pela violência inicial, mas pelo descaso que se instala depois. Assim, ao encerrar esta narrativa, permanece a certeza de que cada história resgatada impede que o silêncio vença. E se você acredita que nenhuma verdade deve ser enterrada, que nenhuma vida merece desaparecer por completo e que casos como este precisam continuar sendo contados, então se inscreva agora. Sua inscrição não é apenas um clique. É um gesto de resistência contra o esquecimento, um pacto silencioso com todos aqueles que nunca tiveram suas respostas.